O nome da nossa próxima sinopse é Combateta. O autor diz aqui que o nome é um trocadilho com Mortal Kombat, né? Então Combat e teta. E aí ele não explica o porquê teta. Enfim, vamos ler aqui a sinopse. Duas jovens universitárias conhecem uma idosa rica que lhes dá uma proposta, oferece, né, uma proposta de investigar o marido que pode estar traindo ela. Se o marido está traindo ela, ok. O que as duas jovens não esperavam é que o senhor que elas iam investigar escondia um segredo obscuro. O autor aqui, ele fala que a ideia vai ter uma temática mais de terror psicológico. A primeira dúvida que eu acho que ficaria na cabeça de quem tá lendo é por que a idosa, primeiro, se ela é rica, por que ela contratou duas jovens universitárias e não um detetive particular ou algo assim, por exemplo. Isso, claro, dá para justificar na história, a gente consegue imaginar algumas coisas. Por exemplo, sei lá, uma das primeiras realidades poderia ser, por algum motivo bizarro qualquer, ela não confia em detetives. Então, por isso que ela contrata essas duas jovens que acabam conhecendo ela de alguma forma também aleatória. E aí dá pra contar até, sei lá, algum motivo meio engraçado e tal, qualquer motivo que ela tenha pra não confiar em detetives. E aí, beleza, seria uma justificativa. Outra, sei lá, o próprio marido dela talvez é detetive particular. Então, todos os detetives particulares da cidade conhecem ele e tal, e aí talvez acobertariam, passariam pano pra ele. Ela pode até dizer que já contratou uma vez e descobriu depois que eles se acertaram e ela não falava nada, o detetive não deu nenhuma informação pra ela por estar acertado com o marido dela ou coisa do tipo. E aí por isso ela não confia mais também em detetives, por ele mesmo já ter trabalhado com isso, de trabalhar com isso também. E ele ser detetive particular também até coloca aí um grau de dificuldade na história, porque aí ele sabe das técnicas, né, de investigação e tal de pessoa, e talvez até por isso a velha teria procurado duas alunas, porque daí elas não saberiam dessas técnicas e coisa do tipo, então seria mais difícil de ele prever os movimentos dessas jovens, afinal de contas elas estão inventando e tirando coisa ali da cabeça e não são as técnicas mesmo usadas pelos detetives particulares, etc. Eu acho que poderia funcionar aqui, porque se só for contado assim, só tipo uma velha rica idosa contratou duas meninas para investigarem o marido pra ver se tá traindo e tal, o leitor ia falar, mas por que ela não contratou um detetive particular? A maior parte dos detetives particulares, o trabalho deles é exatamente sobre traição e tal. Então, isso é uma forma de talvez reverter até o que poderia ser considerado como um furo de roteiro por parte de alguns leitores, como alguma coisa central ali pra trama da história, né? Realmente você converte um problema em algo ali que realmente funciona, que faz a história funcionar ainda mais, né? E a partir daí, beleza, a gente tem um mistério de que o lance não é só ele trair a véia, é que o cara faz outras coisas mais. É claro que aqui na sinopse ele não especificou o que são essas coisas, deixou realmente no campo do mistério. E eu imagino que isso, e como é a ideia de ser um terror psicológico, eu imagino que ele deve fazer umas coisas bem sérias mesmo, a ponto de que as meninas vão talvez ficar em dúvida se elas seguem com essa investigação ou não. Aquele lance de curiosidade, medo, esse misto de curiosidade e medo. Tipo, às vezes uma quer desistir e a outra não desiste e acaba empurrando. Aí em outro momento é a outra que quer desistir, né? E aí a que queria desistir antes agora já tá mais com convicção e acaba empurrando essa. E aí elas ficam nisso daí. Eu acho que, né, como todo bom mangá de mistério, o lance as pistas pro que quer que ele faça tem que estar plantadas, mas ao mesmo tempo, se o foco do negócio é ser esse terror psicológico e focar na investigação, o leitor não pode saber o que ele faz antes das meninas descobrirem de fato. Então, eu acho que o grande lance dessa história que manteria o leitor engajado, e que até só de eu pensar nisso eu já fico com vontade de ler também, uma história assim, é realmente elas irem descobrindo muito pouca coisa, mas serem sempre coisas que parecem algo, e aí eu foco muito na discussão delas, do que elas vão achando que é. E isso que vai mostrando essas discussões delas em relação ao que elas acham que está acontecendo, vai ser como se elas estivessem discutindo diretamente com o leitor mesmo, para também duas coisas, né? Instigar o leitor em relação ao que pode ser, e ao mesmo tempo confundir o leitor em relação ao que é de verdade. Porque conforme elas vão conversando, a conversa delas leva o leitor a uma direção oposta da real para que ele tenha uma surpresa quando for descoberto, né? Nesse caso em histórias de mistério, e nesse caso aqui bem especificamente, o leitor ele realmente faz parte
ali do grupo com as duas jovens, né? Como se o grupo fosse de 3 pessoas, então as duas jovens e o leitor. E aí é interessante que eles, né, esse grupo, esteja na mesma página. Quando eu falo na mesma página, tipo assim, eles estejam seguindo as mesmas pistas, tendo os mesmos pensamentos. Em nenhum momento o leitor pode ficar para trás e não entender alguma pista ou alguma conclusão que as jovens chegaram, e nem ele pode estar adiantado, já entendendo o que vai acontecer, ou o que é o segredo obscuro que o velho esconde, e esperar as jovens chegar nele. Ele sempre tem que estar ali seguindo o mesmo caminho e sempre tem que estar realmente tipo, com a mesma pista, com a mesma ideia, para que a história funcione melhor. Isso é difícil de fazer, isso é bem difícil de fazer, mas quando bem feito assim é sensacional, é incrível. Fazem aquelas histórias que tipo, você lembra pro resto da vida quando chega no final e tipo, você descobre qual que era a trama toda e é aquela surpresa, aquela empolgação. É tipo o filme Seven, por exemplo. Quem assistiu sabe que como que chega no final e aí no final você fala, caraca, era isso então a história que estava sendo contada, e é surpreendente e você lembra para sempre.